Olá, vocês! Normalmente, os processos de divórcio, quando envolve litígio, demoram mais tempo para serem finalizados. Durante um período de separação de fato, com o processo ainda em curso, muitas situações podem acontecer e ambos os ex-cônjuges podem, inclusive, adquirir novos bens. Esta é a situação de um inscrito no canal que questionou, até com certa indignação, o fato de estar separado de fato há vários meses, com o processo de divórcio tramitando, adquiriu um veículo e fez a compra financiada de um apartamento, pagando determinado valor de entrada. Assim que soube, a ex-esposa pleiteou também a partilha desses novos bens. Qual o direito do ex-cônjuge aos bens adquiridos após a separação de fato, com o processo de divórcio ainda em curso? E qual o entendimento dos tribunais a esse respeito? Vejam, a referida separação de fato é uma situação concreta, mas que não está prevista no Código Civil Brasileiro, pois caracteriza-se como o reconhecimento fático de uma situação pendente de solução jurídica. Ou seja, no caso, existe a separação do casal, mas não existe o divórcio, encerrando o vínculo matrimonial. Pode ser entendida como uma etapa preparatória ao divórcio. Na realidade, o estado civil, no âmbito jurídico, ainda é o de casado, uma vez que não foi formalizado legalmente o término do casamento. Contudo, apesar de não estar previsto no ordenamento jurídico, ela é reconhecida, pois muitos casais terminam o relacionamento afetivo sem que o vínculo matrimonial tenha sido desfeito de forma solene, que acaba gerando efeitos patrimoniais, por exemplo. O Código Civil Brasileiro determina expressamente em seu artigo 1576 que a separação judicial é que põe fim ao regime de bens. Contudo, com a aprovação da Lei do Divórcio em 1977, Lei número 6.515, em seu artigo 8º, dispõe que a sentença que julgar a separação judicial produz seus efeitos à data de seu trânsito em julgado ou à data da decisão que tiver concedido a separação cautelar de corpos. Através deste artigo, percebe-se que no entendimento legal, embora o regime de bens se extingue com a separação judicial ou divórcio, seus efeitos podem retroagir à data da separação de corpos. Desta maneira, como ficaria a situação jurídica dos bens adquiridos após a separação de fato do casal, que ainda não realizou o divórcio? Devem partilhar os bens antes de decretar o divórcio ou esses bens não integram a partilha, uma vez que houve o término da sociedade de fato existente entre eles? Os tribunais têm entendido, e existe decisão em recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o cônjuge casado, qualquer que seja o regime de comunhão universal ou parcial de bens, separado de fato, pode adquirir bens com esforço próprio e formar novo patrimônio, o qual não se integrará à comunhão, e sobre o qual o outro cônjuge não tem direito à meação. Segundo o ministro do STJ, a autorização à comunicação dos bens adquiridos após a separação de fato representaria enorme prejuízo ao cônjuge que os obteve com o seu próprio esforço, além de provocar enriquecimento sem causa daquele que não participou da sua aquisição, pois com a ruptura da vida em comum, os acréscimos patrimoniais passaram a ser auferidos, economizados individualmente pelo outro cônjuge. Como podem ver, pelo Código Civil antigo, a comunhão só cessaria com a separação judicial. No entanto, com a evolução da jurisprudência, novos entendimentos foram atingidos, em prol da razoabilidade, evitando inclusive o enriquecimento sem causa e privilegiando o esforço daquele que realmente trabalhou para a aquisição do novo patrimônio. A separação de fato, quando se prolonga com o divórcio ainda pendente de ser decretado, mas com o rompimento oficial do vínculo matrimonial e a dissolução da sociedade conjugal, põe fim ao regime de bens. Mas essa decisão não é absoluta, como quase todas as questões dentro do direito, pois podemos também nos deparar com algumas situações diversas,
como os casos de separação recente em que a aquisição de um bem se deu em razão do esforço prévio e comum do casal. Exemplo: o casal permaneceu casado durante longo tempo e logo após a separação de fato, um dos cônjuges adquire um bem de certo valor que demonstra ter sido adquirido com o dinheiro do trabalho e esforço do casal. Acontece com certa frequência situações como o exemplo, em que na véspera da dissolução do casamento, ou até mesmo durante o matrimônio, aquele que administra o patrimônio adota medidas para desviar ou ocultar valores ou bens pertencentes ao casal, buscando fraudar a futura partilha. Sendo assim, salvo prova em contrário de que houve esforço comum do casal, com a separação de fato, cessa a coabitação e este fato resulta no fim da sociedade conjugal, o que interrompe a comunicação dos bens adquiridos após a separação. Lembrando sempre que na interpretação jurídica, casamento é uma comunhão que envolve direitos e obrigações de aspecto pessoais e patrimoniais. Se for demonstrado perante o juízo que o bem não foi adquirido com esforço comum, deve ser aplicado o entendimento dos tribunais de que não pode ser objeto de partilha entre o casal o bem adquirido após a data da separação de fato, entendendo ser esse o momento da cessação do regime de bens e não na data da decretação do divórcio. Vejam então que a questão pode quanto à possibilidade de ser ou não partilhados os bens adquiridos após a separação de fato e antes da decretação do divórcio não é pacífica nos tribunais. Dependerá das provas a serem levadas para o processo e da análise cautelosa de cada caso concreto. Se o tema foi importante para você e pôde esclarecer suas dúvidas, peço que deixe sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo tema!